Boas, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Filosofia Capital e bora para nossa análise. Pessoal, se esqueçam de deixarem um like, compartilhem nosso canal com um amigo de vocês, tá? Também, se tiverem dúvida, podem escrever um comentário que eu vou estar respondendo e também ativem o sininho de notificação, tá, pessoal? Então, bora sem enrolação para a nossa análise diária. Galera, é o seguinte, mini índice, né? Então, o índice hoje nós tivemos primeiro PCA, né? PCA às 9, tá? Veio um pouquinho em baixa, né? Pouco abaixo dos números anteriores, tá? O que aconteceu? O mercado precificou isso de uma forma boa, tá? Inclusive, o nosso aqui, né? O nosso DI, né? Os nossos juros, ele já deu uma movimentação para baixa, tá? Então a gente teve a primeira movimentação da manhã para baixa dos DIs, né? Inclusive foi uma movimentação aqui até um pouquinho considerável. É bem verdade que os DIs agora eles trabalharam, né, de forma negativa, tá? Então só na baixa. Isso aqui foi bom para o nosso índice, tá? Para a nossa bolsa também, que o Ibop está 0,35 de alta, né? Mas a gente já teve aqui uma movimentação já em alta. As outras bolsas, pessoal, as outras bolsas, elas fizeram uma movimentação, tá? Elas estavam flat, só que um pouquinho mais para alta. E nós tivemos a taxa, né, de inflação mensal e anual, que veio menos favorável, né, para a economia americana, mas de forma geral, os índices, né, eles fizeram uma movimentação de baixa. Para a moeda americana em si, né, que é o nosso DXY, nós tivemos um spike de baixa, né? Então, DXY, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na hora do dado, nós tivemos um spike consideravelmente, né, forte aqui, mas depois ele devolveu, né? Ele não deu essa continuidade que conforme o DXY ele faz, né? Então ele vem, faz o movimento, né? E de repente ele quer vir desafiar a mínima de novo. Não, ele não fez porque os números também não vieram tão fortes, né? Então logo o preço ele está aqui se endereçando para essa liquidez aqui, né? Então ele ficou até que negativo, né? Mas depois está trabalhando agora de 0,05. Então, galera, bora continuar aqui o nosso mini índice, né? Então ele fez uma movimentação bem interessante, né? Ficou os players defenderam aqui em cima do nosso ajuste de ontem, né, galera? Deixa eu até trazer a nossa linha aqui, que o ajuste é às 5, né? Então a gente tem a nossa média aqui do ajuste, que veio inclusive também balizando, né, com a nossa VWAP. Depois nós tivemos, né, o dado de mercado, as bolsas elas fizeram um spike para cima, o mini índice acompanhou, né? E aqui, galera, a gente tem o preço médio, né? Então vejam só o que os players estavam fazendo, né? Então defendendo no preço médio deles, né? Então, como eu falo para vocês, é por isso que nós temos aqui as nossas VWAPs ancoradas. E nem toda VWAP ela tende a ser verdadeira, tá? Ela só serve para mostrar o preço médio, né, de um determinado tempo ou de um determinado faixa de preço no qual você vai colocar. Então tem que entender que quem fez essa movimentação, o preço médio está aqui. Então tá bom para quem comprou aqui, né? Daqui para baixo tá um preço bom para a gente comprar, para levar para os patamares mais altos, né? Então é a mesma coisa aqui que acontece no nosso, por exemplo, na abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, né? Então essas VWAPs elas são interessantes para nós olharmos como o preço médio dos players, né, que participaram dessa movimentação e desta movimentação,
né? Como é que ele tá, onde ele tá, né? E não necessariamente tem que vir tocar, tá? Então, essas VWAPs elas são bem interessantes por causa disso, né? Não é uma VWAP de 20 ou uma de 50, uma de 105 aqui, não é. São justamente essas VWAPs ancoradas que elas são renovadas todos os dias, né? Então elas todos os dias elas têm que ser renovadas, né? E não é uma VWAP que só quer dizer um preço médio, né? Mas a gente tem que ter um entendimento dela, né? Então, galera, olha só, né? Então, preço médio aqui de quem fez essa movimentação, tá? Os players estavam comprando aqui, né? Estavam comprando, até que o nosso mini índice ele chegou num topo de mercado que era no 150 mil, né? Então, aqui no 150 mil é interessante, tá? Então quem comprou aqui 150 mil foi um bom alvo, tá? Tanto que depois o mercado ele virou de mão, tá? Então o mercado ele virou de mão. No nosso Ibov ele chegou a 1%, né? Chegou a 1% e perto da amplitude média diária, né? Nosso mini índice ele chegou pouco perto também, né? Então, galera, a gente viu, né? A abertura do mercado à vista. Olha só, tudo na alta, né? A gente tem a linha zero aqui, tudo na alta. O que deveríamos ter feito aqui? Compra, então compras para vir desafiar essa máxima de até então, né? Aqui já dava, né? Então eu falo isso aqui para vocês que isso aqui é o price, é o volume profile, né? Seria o nosso trade location mais o price action, tá? Então a gente tem, por exemplo, a gente tem uma liquidez aqui, né? Olha só, o preço geralmente ele sobe, volta nela, que esse aqui seria o pullback e vem para romper a máxima. Depois ele cria uma liquidez aqui em cima, né? Cria uma liquidez, vem na rejeição, aceitação, né? Aliás, aceitação, rejeição da venda e rejeição da compra. Então aqui é uma boa área para comprar, né? Aqui você vai passar calor porque ele vem para cá. Aqui é o nosso aceitação, né? Então é a aceitação da compra e a aceitação da venda, né? Que seria o preço médio. Então, galera, a gente tem que preparar, aliás, preparar, né? Obviamente, para esses eventos, né? E entender também a microestrutura do nosso ativo. Isso aqui funciona para o dólar, para o índice, para basicamente todos os ativos, né? Então, galera, a gente viu aqui que ele fez uma movimentação de compra, mas depois abriu o mercado americano, que inclusive, deixa eu mostrar aqui o nosso EWZ, que no pré-mercado ele estava quase 1% de alta, tá? Mas depois devolveu tudo e está 0,33 em alta também, mas fez um movimento de retorno, né? Trouxe essa liquidez daqui um pouco mais para baixo. E o nosso BR Titãs 20 ele está 0,25. Teve um gap de alta também aqui na abertura de mercado, mas ele fez uma estrutura baixista aqui de topos e fundos descendente, né, galera? Então ele devolveu parte desse movimento, né? E isso aqui foi justamente arbitrado, né, para o nosso mini índice. Aqui, galera, a gente viu, né, um arrefecimento das nossas ações, né? Então elas estavam trabalhando numa certa alta, mas depois, né, da abertura do mercado americano, olha só, caindo, os índices começaram a cair, né? Os nossos ETFs, né? Que mais? Nossas ações elas começaram a arrefecer, né? Então começaram a devolver parte desse movimento. O que elas fazem? Normalmente os índices eles fazem um movimento, retornam e depois continuam a alta, né? Então geralmente é assim. É a mesma coisa para venda, né? Então eles amanhecem, né? Tem um pré-mercado já na alta, volta um pouco, né? E depois renova abaixo. Então a gente tem esse tipo de movimento, né? Mas ele não deu continuidade, né? Então
Isso aqui foi normalmente é arbitrado o nosso mini índice, né? Então ele fez um movimento de retorno, tá, galera? Então, mas basicamente, pessoal, basicamente aqui virou venda, tá? Daqui para cá era compra, né? Depois o mercado ele perdeu a força aqui, né? E virou venda, né? E daqui para cá era venda. O que eu entendo que aqui ainda era bom para comprar, tá? Então um stop daqui, né? Que a gente tem uma liquidez aqui, tá? Então um stop para levar para essa área aqui seria, né? Isso aqui é um alvo, né? Isso aqui seria mais ou menos um alvo. Então levar um stop com um plano que nós montamos o cenário, né? Então ele veio aqui na rejeição da compra, só que como ele passou, aí ele deu uma certa acelerada, né? Porque aqui nós já desmontamos a posição, mas a melhor compra até então foi nessa região, né? Do 149,450, tá? Então levar um stop aqui, né? Porque até então é como aqui cenário de compra, tá? Mas depois virou venda, né? Aí daria para estopar, né? E virar a mão aqui, né? Fazer um martingale, mas não recomendo muito, tá? E depois ele ficou só trabalhando na venda, né? Trouxe a liquidez para cá e ficou trabalhando na rejeição, né? Na rejeição da compra, rejeição da venda, trabalhando nessa liquidez aqui, né? Que foi o nosso até então é uma liquidez bem forte, né? Bem interessante. Então basicamente foi isso o nosso mini índice, galera. Mini dólar, pessoal, o nosso dólar, bora começar aqui pelo DXY, né, pessoal? DXY ele ficou numa leve alta, tá? De 0,15, 0,17, 18 aqui, tá? Durante o nosso mercado, tá? Durante o nosso pré-mercado. Então o dólar ele abriu um leve gap de alta, inclusive, tá? Eu acho que aqui tem uns 10 pontos, né? Abriu gapado, tá? Só que numa região um pouquinho mais cara, onde nós temos aqui a máxima da CME, tá, galera? Então aqui nós temos a máxima da CME, mínima da CME, BRLT, né? Então ele já veio com um movimento já para baixo, né? Correlacionado com os juros. Buscou a nosso parâmetro de abertura aqui, que a gente tem a taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio. Parâmetro de abertura, isso aqui é dado na B3, né? Depois veio aqui para um POC, né? E tocou aqui no ajuste. Só que ele fez essa movimentação e ficou aqui trabalhando rente no 400 de novo, galera. Então ele está trabalhando no 400, está trabalhando nessa área, tá? É um pouquinho mais perigoso. O que é mais interessante? Ele deixar essa área, né? Voltar nela, aí sim vender. Inclusive isso aqui é um trade clássico, né? Então ele fez a movimentação, fez o spike, né? Acompanhou a nossa taxa externa, que é o DXY, né? Então DXY, taxa externa, taxa interna é a nossa Petax, tá? Então Petax, taxa interna, DXY, taxa externa, tá? Então o que ele fez nessa movimentação? Ficou correlacionado, parou nessa liquidez que é bem interessante aqui do nosso contrato, tá? Nós temos umas duas liquidez bem interessantes, acho que uma liquidez um pouco mais acima. Ele veio, parou nela, né? Inclusive cortou a nossa Petax, o nosso D+1, que é a Petax de ontem, tá? Mas voltou nela, né? Então a gente tem aqui, inclusive, uma VWAP ancorada, né? Mesma coisa, no mini índice eles defenderam na compra. Aqui os players defenderam na venda, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, né? Então ele vinha para cá, vendia, chegava, tá aqui o preço médio, né? De quem participou desse movimento. Então vinha para cá, ficava vendedor, né? Vinha para cá, ficava vendedor novamente. Só que daqui ele fez a primeira Petax do dia, né? Então primeira Petax do dia, primeiro spot do dia, segunda Petax do dia, segunda taxa vista.
terceira Petax futura, né? Segunda taxa à vista e o nosso spot final. Então deixa eu colocar aqui com vocês, né, a nossa Petax de hoje. Aqui, galera, então tá aqui, né? O nosso casado tá de hoje de 9,5 pontos e basicamente nós erramos 1,5 ponto que é desta Petax, que é um estudo sugerido do que ocorre meio-dia para esta Petax, que é o spot do dia. Que tá aqui, né, galera? Então tá basicamente junto da taxa mínima de câmbio, né? E já tá perto, né? Então tem um 10 pontos praticamente, então daqui a pouco, como está ocorrendo o final desse contrato, né? Hoje nós estamos no dia 24, o preço futuro do preço à vista, né? Ele vai diminuindo conforme o contrato vai vencendo, tá? Então, galera, olha só, né? Deixa eu continuar. Então, ele fez aqui as taxas futuras, né? Ele fez essa movimentação um pouco mais compradora, né? E daqui, quando ele montou essa segunda Petax, né, que ele veio para cima, aí dava para entender que ele vinha buscar essa liquidez, tá? Então, uma compra daqui seria bem interessante, tá? E a venda daqui para trazer para o preço futuro também seria bem interessante. Então, daria para ganhar aqui na compra e na venda, tá, galera? Então, uma movimentação, eu acho que foi, se não, uma das mais fáceis aqui no câmbio, tá? Depois ele tentou passar, que ele ficou comprado também em cima da Petax futura. A gente tem uma Petax futura compradora, né? Porque a gente tem aqui, né? Então a gente tem uma liquidez, tá? Ele traz essa liquidez para cá. Faz a primeira Petax futura abaixo, quer dizer que provavelmente nós vamos ter uma tendência. Mas ele ficou aqui, né? Inclusive segurando no preço futuro, né? Aliás, no D+1, na nossa Petax de ontem. Só que ele não passou dessa liquidez, né, galera? Ele não passou dessa liquidez e também os nossos DIs, galera. Os nossos DIs eles ficaram um pouco flat, né? Flat para queda, que eu digo assim. Eles ficaram nessa movimentação que deixaram de cair, né? Então eles chegaram mais ou menos a 0,5%. Bora dar uma olhada quanto eles estão agora. Então eles estão com 0,50 de queda, né? Deixaram de cair. E o nosso dólar ele começou a fazer uma movimentação um pouco mais altista, né? Porque ele fez uma Petax de uma para outra. A gente pode vir aqui de 14 pontos, né? Então foi um aviso bem interessante dos operadores que eles queriam algum outro tipo de movimento, né? Então ele fez essa movimentação aqui, né? E aqui já não ficou tão legal porque ficou trabalhando aqui perto do 400, né? Daria para ter feito um scalp aqui no 400 nessa movimentação? Acho que daria também, tá, galera? Daria para vir já fazer na modalidade scalp, né, com poucos contratos, né, pegar uns 5 a 10 pontos. Inclusive ele veio aqui no 90, né? Ele veio aqui no 90 e já veio de novo por 400, tá? E daqui não fazer mais nada, né, galera? Não fazer realmente mais nada. Então basicamente é isso, tá, galera? Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Se tiverem dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal, valeu!